Existe uma pergunta que muitos torcedores brasileiros estão fazendo. Será que o Brasil seria uma seleção diferente na Copa do Mundo de 2026 se Rodrigo estivesse 100%? Porque antes da lesão, uma coisa parecia muito clara: Rodrigo estava vivendo um dos seus melhores momentos com a camisa da seleção brasileira. Ele não era mais apenas aquele jovem talento que entrava para mudar uma partida. Ele estava começando a assumir uma responsabilidade maior. Aquele jogador que pegava a bola no lado do campo, partia para cima, chamava a responsabilidade e fazia algo diferente. E talvez o mais interessante seja que Rodrigo chegou para essa Copa com uma confiança que muitos jogadores brasileiros demoraram anos para conquistar. Mas aí veio a lesão e uma peça importante desse quebra-cabeça acabou ficando pelo caminho. Mas afinal, o quanto Rodrigo faria diferença no Brasil de 2026? Será que ele seria apenas mais um jogador no elenco? Ou seria exatamente aquele cara capaz de decidir jogos grandes? É isso que vamos analisar hoje. Para entender o peso do Rodrigo na seleção, primeiro precisamos lembrar quem é esse jogador. Rodrigo surgiu como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. No Santos, ainda muito jovem, já mostrava uma característica que poucos jogadores possuem. Ele não tinha medo. Mesmo com pouca idade, pegava a bola e enfrentava os defensores. Era aquele jogador que fazia o torcedor levantar da cadeira. Depois veio o salto gigantesco para o Real Madrid. E jogar no Real Madrid não é para qualquer um. Ali existe uma pressão absurda. Você não joga bem apenas contra times pequenos. Você precisa aparecer nos maiores jogos do mundo. E Rodrigo começou a construir uma história muito especial, principalmente na Champions League. Aqueles momentos decisivos mostraram algo importante. Rodrigo não é apenas um jogador técnico. Ele é um jogador que aparece quando o jogo pesa. E isso é uma característica rara. O grande ponto dessa história é: Rodrigo chegou muito bem. Ele vinha mostrando evolução física, técnica e principalmente confiança. Parecia mais preparado, mais maduro, mais consciente dentro de campo. A diferença do Rodrigo jovem para esse Rodrigo mais experiente era enorme. Antes, ele parecia buscar aprovação. Agora, parecia saber exatamente o jogador que era. Ele não precisava mais provar que tinha talento. Ele precisava apenas colocar esse talento em campo. E esse é um momento muito importante na carreira de um atleta. Quando o jogador deixa de ser promessa e começa a virar realidade. Com a seleção, ele vinha ganhando espaço justamente porque entregava algo que faltava: criatividade. Aquele jogador capaz de quebrar uma linha defensiva, capaz de resolver uma jogada difícil, capaz de mudar o ritmo de uma partida. E uma Copa do Mundo é feita desses pequenos momentos. Mas no futebol existe uma parte que ninguém controla: as lesões. E quando um jogador chega em uma Copa vivendo o melhor momento da carreira, uma lesão tem um peso ainda maior. Porque não é apenas perder um atleta, é perder uma possibilidade, perder uma alternativa, perder uma arma. O Brasil possui grandes jogadores, mas cada jogador possui uma característica diferente. Alguns são velocidade, outros são força física, outros são finalizadores. Rodrigo oferece algo diferente. Ele pensa rápido, ele encontra espaços, ele consegue jogar em mais de uma posição, pode atuar aberto, pode jogar por dentro, pode criar, pode finalizar. Essa versatilidade faz muita diferença, principalmente em uma competição curta como a Copa. Mas vamos imaginar Rodrigo chegando 100% na Copa, onde ele faria diferença. Primeiro, na criatividade. O Brasil muitas vezes enfrenta seleções que jogam completamente fechadas. Times que colocam quase todos os jogadores atrás da bola. Nesses jogos, você precisa de alguém que enxergue uma jogada que ninguém viu. Segundo, na experiência. Apesar da pouca idade, Rodrigo já disputou finais de Champions League. Já decidiu partidas gigantes pelo Real Madrid. Ele conhece jogos de pressão. E terceiro, na personalidade. Porque Copa do Mundo não é apenas técnica, é emocional. É saber lidar com milhões de pessoas esperando uma resposta. E Rodrigo já mostrou que consegue aparecer nesses momentos. Agora, também precisamos fazer uma análise justa. O Brasil não pode depender de apenas um jogador. Nenhuma seleção campeã depende de um único nome. A Argentina não ganhou apenas por Messi. A França não chegou longe apenas por Mbappé. Existe todo um sistema. Mas grandes jogadores fazem diferença. Eles transformam jogos equilibrados em vitórias. E Rodrigo tem exatamente esse perfil. Ele talvez não seja o jogador que vai dominar todos os minutos de uma partida, mas pode ser aquele jogador que aparece no momento decisivo, aquele lance que muda uma história. Em
Então, será que Rodrigo faria diferença na Copa de 2026? A resposta provavelmente é sim, porque estamos falando de um jogador diferente. Um jogador que evoluiu, que ganhou experiência, que aprendeu a jogar sob pressão e que chegou ao momento mais importante da carreira pronto para assumir uma responsabilidade maior. Talvez a pergunta não seja apenas quanto o Brasil perdeu sem Rodrigo, mas sim, até onde esse Brasil poderia chegar com Rodrigo no seu melhor nível? Agora quero saber a sua opinião. Rodrigo seria titular absoluto da seleção na Copa de 2026?